aprendi. Boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite, o honroso convite para estar aqui com vocês, trocando experiências sobre toxoplasmose na gestação. O tempo é muito curto, eu vou ser mais objetivo e vou estar abordando especificamente o tratamento da toxoplasmose na gestação. Então, sem conflitos, primeiro eu queria dizer o seguinte: o que a gente pretende, qual é a nossa proposta quando a gente quer tratar uma gestante que tem toxoplasmose? Então, a primeira coisa que vem é tentar reduzir a transmissão vertical, a transmissão materno-fetal. E a segunda coisa, quando eu não consigo reduzir a transmissão vertical, é tentar, pelo menos, reduzir a morbidade fetal. Tratar essa criança de uma forma em que ela tenha menos prejuízo pela infecção. Reduzir a transmissão vertical é uma coisa muito difícil. Muito difícil, e eu tenho que achar uma janela de oportunidade, e essa janela de oportunidade está relacionada com a parasitemia que essa mãe vai ter. Então, na média, a gente está discutindo aqui o que acontece. Tanto a infecção pelo oocisto quanto a infecção pelo cisto vão levar na célula intestinal a presença, a transformação para o taquizoíta. E é esse taquizoíta que vai circular no organismo fazendo a parasitemia. Muito bem, é dele que a gente está falando, porque o oocisto e o cisto vão infectar a mulher, mas a mulher ela vai infectar o feto pela parasitemia, através do taquizoíta circulando no organismo dela. Muito bem, isso mostra que só durante a infecção aguda o feto vai ter risco. Então, nós já... Pointer aqui, tá? Oi? Pointer. Estou precisando mexer nele. É que aqui fica virando o pescoço, mas tudo bem. Né? Então, o que acontece? Na fase aguda, a parasitemia, na média, dura entre 2 e 3 semanas. A gente tem, de fato, algumas questões para discutir isso? Tem. Por quê? Esses estudos são feitos, basicamente, na Europa, com genótipo 2, que é o genótipo clássico. Nós temos só genótipos atípicos. Mas, como a gente parte do pressuposto que a grande maioria dessas gestantes serão assintomáticas, nós estamos lidando, até onde a gente percebe, com um toxoplasma que não é tão agressivo, certo? Porque elas são assintomáticas na grande maioria. E desta forma, o diagnóstico da infecção aguda pelo toxoplasma, ele passa a depender exclusivamente da sorologia. Então, a gente vive uma situação complicada, porque eu não tenho sintoma, eu não tenho sinal, e eu dependo apenas da sorologia. E mais do que isso, essa sorologia tem que ser feita de uma forma muito rápida, para que eu encontre o taquizoíta ainda no organismo da mãe. Muito bem. Aqui a gente precisa, portanto, ter uma noção de como fica a cinética de anticorpo em relação à infecção pelo toxoplasma. Então, deixa eu mostrar aqui rapidamente, né? Quem sobe primeiro aqui é o IgM, depois o IgG vai subir, e esse IgM cai na faixa dos seus 6 meses, mais ou menos, apesar de terem algumas gestantes que 5 anos depois, elas ainda têm níveis baixos de IgM, ok? O que acontece por aí? As pessoas acabam tentando apostar demais na avidez, que é um exame super importante. Só que a gente tem que avaliar a cinética, vamos voltar aqui, a cinética sorológica. Por quê? Quando eu tenho um padrão de fim de curva, o que é o padrão de fim de curva? Quando eu tenho uma IgG muito alta e uma IgM muito baixa, é porque essa infecção já é tardia. Isso aqui é compatível com avidez alta. E muitas vezes a gente pega essas gestantes que vêm com avidez baixa e com este perfil sorológico, mostrando que um dos dois obrigatoriamente vai estar errado. O que significa? Como é que a gente lida com a avidez? Esse é um estudo que foi feito pelo grupo do Montoya, que pegou pacientes sintomáticos com toxoplasmose e observou como se comportava a avidez. E ele mostrou que a avidez baixa ela pode persistir por mais tempo. Então, eu vou ter pessoas que vão ficar com avidez baixa por 4, 5, 6, 8 meses. E tem alguns estudos que eu não estou trazendo porque eu não tenho tempo, que na gestante isso pode ser mais ainda importante, tendo gestante que passa com avidez baixa durante a gestação inteira. Em compensação, a avidez alta é muito mais segura. Quando eu tenho uma avidez alta no primeiro trimestre,
eu posso garantir que essa infecção aconteceu antes da gestação. Isso está escrito em todos os textos, inclusive no manual do Ministério da Saúde. Então, a gente sempre prefere ver uma avidez alta no primeiro trimestre, porque facilita a vida da gente, enquanto que uma avidez baixa nem sempre significa infecção no primeiro trimestre. Por isso, a gente é obrigado a voltar a discutir a periodicidade em que a gente vai fazer a sorologia para a toxoplasmose. Esse é um estudo retrospectivo, né, feito na França, onde ele observou que, enquanto eles tinham a triagem trimestral, ele teve uma transmissão materno-fetal em torno de 29,5%. Quando na França passou a ser obrigatório a triagem mensal, isso caiu para 23,9%. Essa queda foi importante. Mas, além disso, também alterou a morbidade fetal. A gente teve crianças com sinais clínicos no período trimestral de 10,9, enquanto que no período mensal de 4,05. Daí outros estudos começam a mostrar essa necessidade de diagnóstico precoce. Essa é uma revisão sistemática, o Sirocott, publicado no Lancet em 2007, que mostra que as mulheres que foram tratadas com menos de 3 semanas do diagnóstico tiveram menos de 2 vezes o risco para o feto em relação às mulheres que foram atendidas com 8 ou mais semanas. Da mesma forma, a gente acaba concluindo que é muito difícil, quase impossível, na nossa proposta de fazer uma sorologia trimestral, reduzir a transmissão vertical. Não vai dar, porque a gente chega sempre atrasado. Então, a periodicidade, se possível, devia ser mensal, a gente tinha que estar acessível junto ao teste de avidez e saber interpretar esse teste com bastante cautela. Na grande maioria das vezes, o que sobra para a gente quando atende uma grávida é tentar reduzir morbidade fetal. Quando eu vou pensar em reduzir morbidade fetal, nós estamos pensando nisso aqui, né? Quem já teve o desprazer de ter contato com criança com toxoplasmose quando nasce, né, sabe que são quadros muito, muito ruins. E quando não é muito ruim, a criança tem risco de desenvolver corioretinite no fim da infância, começo da adolescência e ficar cega. Então, é uma infecção muito grave, apesar de fazer parte das infecções que são negligenciadas. A transmissão ela é muito menor no primeiro trimestre, mas ela ocorre de uma forma, ela aumenta de uma forma muito importante no segundo e no terceiro trimestre, chegando no terceiro trimestre a 65% a 80% de risco de transmissão. Em relação às complicações, óbvio que elas são muito mais severas no primeiro trimestre, se a criança se infecta nesse período, e são muito menores no terceiro trimestre. Porém, não é assim também, tão desse jeito como está no gráfico, porque a gente observa que o risco de comprometimento ocular, ele tem uma queda muito, muito pequena. Então, ele se mantém mais ou menos estável durante a gestação, enquanto que o risco de comprometimento neurológico, ele tem uma queda bastante acentuada, e mais ou menos depois de 24 a 25 semanas, você praticamente não vê comprometimento neurológico. Esse estudo é um estudo retrospectivo, onde ele avaliou fatores de risco para a transmissão. E aqui, esse diapositivo está aqui só para a gente lembrar uma coisa, né? Então, a transmissão depende do tempo, do período da gestação em que essa gestante se infecta, da quantidade de parasita que ela tem e do genótipo do parasita, né? Isso acaba sendo muito importante para avaliar o desfecho. Na realidade, é mais para lembrar que os estudos feitos na França, o que vem de literatura da França, é o genótipo 2. A gente não tem o genótipo 2 aqui. Então, nós estamos discutindo um bicho que não é nosso, né? Os nossos são genótipos atípicos, que dão surtos muito importantes, que na grande maioria das vezes está na literatura o Brasil citado, como as corioretinites aqui, são muito mais graves. Então, os nossos genótipos dão quadros muito mais graves. E é mais ou menos nesse sentido que falta para a gente mais informação nossa, né? Para a gente ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Outra coisa é que todas as medicações disponíveis para toxoplasmose só funcionam no taquizoíta. Então, estou falando que a janela de oportunidade é enquanto eu tenho taquizoíta circulando na mãe ou na placenta.
porque depois disso eu não vou ter muito o que fazer. Aqui é mais ou menos um esquema para mostrar que a espiramicina, que é uma droga que foi sempre muito usada e quase a única a ser usada por muito tempo, ela só consegue chegar na parasitemia materna e placentária. Se a criança já foi infectada, ela não passa a placenta. Daí eu vou ter que usar sulfadiazina e pirimetamina, que faz a mesma coisa, e alguns estudos sugerem que faz melhor do que a espiramicina, em relação a tratamento na placenta, tratamento na mãe, e ainda consegue tratar o feto. Esse é um estudo alemão que mostrou mais ou menos aquilo que a gente estava conversando para transmissão, também para redução de morbidade fetal. Ou seja, as mulheres tratadas com menos de 4 semanas tiveram aqui 19% de manifestação clínica nos seus crianças, enquanto que as mulheres tratadas com mais de 8 semanas tiveram 70% de comprometimento de seus filhos. É mais ou menos isso, eu tenho que chegar logo, tenho que chegar antes. Esse é o único estudo realizado, prospectivo, randomizado. Foi feito na França pelo professor Mandebru. E o que ele fez? Ele randomizou gestantes, e esse é um importante critério dele. Não foi gestante que ele viu uma sorologia e achou que tinha tóxico. Ele pegou somente gestantes com soroconversão na gestação, para garantir a infecção, com mais de 14 semanas e que tinham mais de 18 anos. Então, um grupo foi tratado com espiramicina, outro grupo foi tratado com sulfadiazina, pirimetamina e o ácido folínico. O que aconteceu? Ele observou que, em relação à transmissão vertical, no braço da sulfadiazina ele teve 18,5%, enquanto que no braço da espiramicina ele teve 30%. Apesar da diferença ser muito grande, como esse estudo demorou para colocar pacientes e faltou verba, eles não conseguiram atingir o power que eles tinham pretendido para fazer essa análise. Então, não deu diferença estatisticamente significante, mas de 18 para 30, vamos combinar que é uma diferença importante. Quando a gente vai discutir redução de morbidade fetal, ele mostrou que no ultrassom cerebral anormal, no braço da sulfadiazina pirimetamina não teve nenhum, enquanto que no braço da sulfadiazina foram 8,6%. E é mais ou menos óbvio, a espiramicina não chega na placenta, não vai tratar a criança. Tá? Então, esse foi um estudo dele. Aqui nós temos a recomendação brasileira, em que ela faz o seguinte, vamos aqui mostrar. Primeiro eu pego uma gestante, que se ela chegar para mim com IgM positivo, sempre vai ter título baixo, com IgG negativo, isso aqui ou é o começo de uma infecção, que ainda não apareceu IgG, ou é um falso positivo. Mas, se eu estou pegando nesse momento, vai que é um começo de uma infecção. É quase como acertar na testa de uma mosca a 100 metros, mas enfim, a gente dá espiramicina. Por quê? Se eu estiver pegando, de fato, no comecinho, eu já estou tratando. E eu repito essa sorologia com 2 semanas depois. Se ela permanece igual, eu tenho IgM baixinho positivo, IgG negativo, isso é um falso positivo. Né? Toda sorologia na fase inicial, principalmente quando eu não tenho intervenção, ela disparou a cinética imunológica, ela vai andar. Então, não tenho o que inventar. 15 dias depois, eu tenho que perceber esse movimento dos nossos anticorpos. Subiu o IgM, subiu o IgG, não pode ficar parado. Está parado, tem alguma coisa errada. E esse é o falso positivo. No outro braço, quando eu vou repetir o exame e dá IgG positivo, quer dizer, puxa vida, olha, eu achei uma infecção bem no começo, o que acontece? Eu vou pegar e eu vou tratar essa gestante, de que já está tomando espiramicina. De repente, se ela tem menos que 16 semanas, eu mantenho a espiramicina até chegar em 16 semanas e troco por sulfadiazina pirimetamina. Se ela tem mais de 16 semanas, ela está com espiramicina, eu troco também por sulfadiazina pirimetamina. E daí? Daí eu vou chegar no próximo passo. Eu tenho que fazer punção de líquido amniótico. Bem bacana. Isso nem todo lugar faz, o Brasil é grande demais, e nós temos a nossa recomendação baseada somente nisso. Então, vamos ver. Se eu tenho um resultado de PCR positivo, tranquilo. Ele é extremamente específico, se deu positivo, ele é positivo. Aí a maior parte das recomendações sugere tratar até o fim da gestação.
Se ele dá negativo, aí é que a coisa fica um pouco mais complicada. Por quê? A primeira coisa que eu queria dizer é que a primeira alteração nessa recomendação, que foi em 2022, tinha que levar em conta o estudo do Mandebru, não era para ser 16 semanas, era para ser 14. Então, essa é a primeira sugestão para a nossa recomendação, né? Até porque ela veio depois do Mandebru, não era para ser 16 semanas, nós devíamos ter isso com 14 semanas. Né? Então, o problema é discutir o que a gente faz com uma aminocentese quando ela está negativa. Por quê? Bom, aqui é um estudo para avaliar a sensibilidade e especificidade da aminocentese. A gente vê que eu tenho um falso negativo de 7,8%. Então, é negativo, mas a criança está infectada. Esse é um outro estudo também que fez esta avaliação de sensibilidade. E você vê que de 0 a 15 eu tenho aqui 9%, depois eu vou ter 22%. Eu quero dizer que, na média, quando você vai pegar todos os estudos, o falso negativo dá em torno de 10%, 9% a 10%. Então, é negativo e eu não sei o que é. No estudo prospectivo do Mandebru, nas 31 crianças que foram confirmadas com toxoplasmose no segmento pós-natal, 2 delas tinham PCR negativo no braço da espiramicina, o que dava 13,3%. 4 delas tinham PCR negativo no braço da sulfadiazina pirimetamina, o que deu 25%. Nossa, por que deu muito mais falso negativo no braço da sulfadiazina pirimetamina? Por um motivo muito simples, a sulfadiazina pirimetamina está eliminando os taquizoítas que eu procuro pelo PCR. Então, na hora que eu trato, eu aumento o meu falso negativo. Isso é extremamente importante, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para eu poder acabar, senão... O que acontece quando eu estou discutindo esse falso negativo? Será que essa mulher que, por exemplo, passou a tomar sulfa com 16 semanas, então ela estava infectada, começou a tratar o bebê e deu um falso negativo 3 semanas depois, ela para e vai para a espiramicina. Será que o tempo foi suficiente para tratar a toxoplasmose nessa criança? Essa é uma dúvida. Será que não valia a pena a gente tentar estipular, como a recomendação alemã faz? Eu trato, no mínimo, por 4 semanas com sulfadiazina pirimetamina. E a alemã sugere até interromper depois. Na realidade, eu coloquei aqui justamente para a gente avaliar. Na Alemanha, eles, depois de 4 semanas, se o PCR deu negativo, eles interrompem o tratamento. Nesse estudo do Toxogest, que é esse estudo prospectivo do Mandebru, se o PCR está negativo, ele mantém por 4 semanas. Se esse PCR não foi realizado, ele tem que garantir 8 semanas de sulfadiazina pirimetamina para essa gestante. E no Brasil, se o PCR está negativo, independente do tempo que eu estou usando sulfadiazina pirimetamina, eu troco por espiramicina. Por quê, né? Por que todo mundo vai ter que tomar espiramicina depois? A justificativa de todos é que eu tenho que evitar reativação de cisto placentário. De fato, falta evidência para essa conduta. A gente procura muito, em todos os relatos de interrupção de gestação, eu acho cisto placentário. Diferente do que eles acham quando a infecção é precoce no sistema nervoso central, que eu acho taquizoíta. Então, no sistema nervoso central, a taquizoíta fica se replicando até quando deixar, porque eu não tenho imunidade para isso. Mas não está provado que na placenta isso acontece. E até a história natural da infecção por toxoplasma na gestante, da transmissão, é contra essa visão. Mas estou explicando que isso aqui é mantido por causa disso. Eu vou com espiramicina até o fim para tentar reduzir a reativação de cisto placentário. Conclusão. Primeira coisa, a triagem de gestante suscetível, se não for aquela 4 semanas, eu não vou mexer em transmissão vertical. 2, eu preciso ter o teste de avidez junto com a sorologia, se possível, no primeiro exame. Eu não deveria perder tempo com isso. O 3, o início precoce do tratamento, ele é fundamental, porque se é precoce, a espiramicina vai reduzir a parasitemia materna e, portanto, se transmitir, será um número pequeno de parasitas, a infecção será mais amena. E também vai reduzir dano fetal.
A outra consequência é que o tratamento com sulfadiazina deve ser oferecido a todas as gestantes que Soron converte a partir de 14 semanas. Isso, inclusive, é recomendação do professor Montoya, depois que ele leu e fez um editorial do estudo do professor Mandebru. E, por último, para terminar, que um PCR negativo na aminocentese, ele deve ser interpretado com muita cautela. Obrigado.